O Café com Mogi News especial Mulheres de hoje entrevista a coordenadora de comunicação da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Fernanda Bertoncini. Muito bem-vinda ao nosso café, Fernanda. Bom dia, Aline. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Hoje a gente vai contar um pouquinho sobre a sua trajetória, até se tornar jornalista. Certo. Pode falar um pouquinho, de como que você iniciou, se esse era o seu sonho, o que te motivou a escolher jornalismo como profissão? Olha, Aline, desde muito cedo, eu sempre gostei muito de ler e gostava muito de histórias, Então, quando eu estava na quinta série, quarto, quinto ano, eu comecei a me interessar ainda mais por ler e comecei a me interessar pelo jornalismo porque via no jornalismo a possibilidade de contar histórias do dia a dia. Então, foi sempre essa paixão pela escrita e pela leitura que me motivaram desde muito cedo a imaginar essa profissão e a buscar pela formação dessa profissão. Então foi um caso de amor, assim, desde muito cedo. E você é graduada em jornalismo? Eu sou graduada em jornalismo, em comunicação social com habilitação em jornalismo pela USCS, antigo IMES, lá de São Caetano. Tenho pós-graduação pela PUC em jornalismo multimídia, e MBA em marketing político. A gente vê aí que o mercado, da comunicação, ele anda um pouco complicado. Está se reinventando. Exatamente. Como foi o seu processo para entrar assim, no mercado de trabalho? Bom, eu comecei cursar o jornalismo, em 2001, e foi bem o período da internet, que estava começando a internet. Então, a minha primeira experiência em estágio de jornalismo já foi em um portal de notícias. Eu comecei num portal de notícias lá no ABC, em Santo André, que chamava Atlache, e depois eu fui para o IG. E no IG eu passei todo o período da minha faculdade praticamente trabalhando em novas mídias lá, que era não só o portal do Último Segundo, mas um produto que lá chamava Selig, que na época era o abastecimento de conteúdos por WhatsApp. Que WhatsApp não, minto, pelo SMS. Sim. Era WAP e SMS. E então, naquela oportunidade, era como se fosse agora as redes sociais. E de lá para cá, minha atuação sempre foi focada muito no online, Eu trabalhei muitos anos no IG, de lá comecei como estagiária, virei editora, aí depois do IG eu passei para outros portais, então trabalhei na Star Media, trabalhei no Cineclick, que era um site de portais, um site de cinema, e de lá veio toda a minha experiência. Aí passei também para Veja Online, trabalhei na editora, na agência de notícias Dinheiro Vivo, do Luiz Nassif, na parte mais de economia. Foi quando eu migrei não só para novas mídias, mas com foco em política e economia. E aí eu trabalhei também na CDN, em São Paulo, uma agência de notícias, sempre com contas de política e de economia. E foi quando veio um pouco essa questão da gestão pública, Quando eu me tornei mãe, eu vi que para mim o trânsito para São Paulo, a ida direta para São Paulo era mais complicado e eu sempre atuei muito no mercado da capital. Foi quando eu acabei indo para a gestão pública e aí aceitei um convite na Prefeitura de Santo André, na então gestão do prefeito Aidan Ravin. Lá eu fui já direcionada para fazer esse tipo de assessoria mais pessoal, mais política, então acompanhava o prefeito e assessorava diretamente ao prefeito. E aí por lá, em Santo André, eu fiquei por 3 mandatos, 3 prefeitos diferentes, sendo o último agora o Paulo Serra, que está no seu 2º mandato lá em Santo André, e sempre atuei em agência de marketing político, então participei de diversas campanhas, inclusive aqui no Alto Tietê, participei da campanha de reeleição do então prefeito Mamoro, em Itaquá. Participei de campanhas do próprio PSDB, a prévia do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, quando ele participou das prévias para ser candidato nacional pela presidência. Então, vim esculpindo a carreira nessas frentes de economia e política. E aí agora aceitei o desafio de assumir aqui a coordenação da comunicação de Mogi das Cruzes, para a gente trazer um pouco dessa bagagem, um pouco dessa experiência também aqui para essa região. Então conta um pouquinho assim, como que é a rotina de um assessor? Você trabalhou na prefeitura, também na Câmara, conta pra gente como que é essa função do jornalismo.
A função de assessor direto, né, principalmente de atores políticos, ela requer que você tenha feeling, que você tenha a capacidade de ler as pessoas e também que você conheça muito do cenário nacional, do cenário regional e do cenário estadual. Então, assim, você tem que consumir notícias e relacionamento, né? Muito relacionamento. Relacionamento seja com os veículos de notícia, seja com os atores políticos, para que tenha essa construção de narrativa, né? E para que você possa, de fato, levar uma assessoria mais especializada, mais direcionada para o assessorado. Certo. A política é uma área bastante masculina, também no jornalismo a gente, né, enfrenta esses desafios. Como que você viu esse cenário sendo uma profissional mulher atuando? Você encontrou desafios, preconceitos nessa área? A política ainda é um ambiente exclusivamente masculino, né? São poucas as mulheres, e seja atuando politicamente, seja atuando como políticas mesmo, como vereadoras, como deputadas. É uma tendência que vem crescendo, a gente tem visto protagonismo feminino maior nesses cargos públicos, né? Mas ainda é um grande desafio. E trabalhar com política, sendo mulher, também é um grande desafio, porque sempre tem essa visão de que a mulher é frágil e a política às vezes é impositiva. Mas eu acho que são vertentes que vêm se quebrando. A gente tem visto o protagonismo feminino de diversos nomes, né? Nomes fortes surgindo no cenário político. Então você tem mulheres que são inspiradoras, né? Ocupando cargos muitas vezes ali de deputadas. A gente viu uma crescente na Assembleia Legislativa de São Paulo agora, né, um número maior de vereadoras atuando nas câmaras de todo o país, porque eu acho que entendeu-se que o eleitorado feminino é um eleitorado pujante, hoje não é uma minoria, né, tem uma representatividade importante, e abraçar esse público deixou de ser apenas uma expectativa. Então, mais mulheres se empoderando, mais mulheres entendendo desta responsabilidade, a gente se sente mais representado também, né? E para aqueles homens que estão em cargos públicos, fica o desafio de criar essas políticas públicas protetivas, inclusivas, que gerem oportunidade e igualdade, né? Então, eu acho que trazer mulheres também para lideranças dentro de prefeituras, né, para secretarias estratégicas, para lideranças dentro do governo do estado, da própria União, ele traz esse protagonismo para essas questões que são tão sensíveis, né, de políticas de proteção, de combate à violência contra as mulheres, de gerar possibilidades, oportunidades de emprego, né, num mercado que movimenta muito. A mulher hoje é uma força de trabalho tão importante quanto o homem, e vem cada vez mais ocupando posições que antes eram tidas como masculinas. Então eu acho que é fundamental. Certo. Você também trabalhou em grandes, né, veículos de comunicação. Sim. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Também é um grande desafio, né? O jornalismo, como várias outras profissões, ele tem muitas mulheres atuando, mas ainda existe um pragmatismo em algumas áreas, né? Eu trabalhei um pouco com cobertura esportiva, então também é um ambiente mais masculino, em que as pessoas têm aquele olhar, a mulher não entende de esporte. Mas que também acredito que isso vem caindo pouco a pouco. A gente tem visto cada vez mais locutoras, jornalistas setoristas, né, que fazem cobertura de campo e tudo mais. Então, acho que isso evolui bastante. Eu tive experiências por grandes veículos, não sei se eu posso dizer que eu fui sortuda ou não, mas em todos a condição de mulher não foi posta, mas sim a condição de competência, né, de dedicação, de capacidade. Então, em todos eles eu tive uma passagem bastante agradável, né, e que pôde contribuir com a minha carreira, que eu pude crescer profissionalmente, que eu pude aprender. E eu acho que isso, né, é um desafio que não é só da mulher, mas todo profissional hoje em dia, especialmente de comunicação e do jornalismo, que a gente está vendo aí uma reinvenção dos veículos, dos meios de notícia. Você se manter atualizado, você se manter em linha com as novas mídias, estudar, se aperfeiçoar, é o que tem feito grande diferença
para toda essa trajetória. E agora em Mogi das Cruzes, aí, com toda essa bagagem, queria que você falasse um pouco como que se configura essa rotina, né, com essa nova atuação, que é como coordenadora aí de comunicação da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Para mim foi uma grande honra, né, receber o convite para vir para cá, para Mogi. Fui muito bem acolhida pela Prefeitura, até agradeço a confiança do prefeito Caio Cunha em me dar, né, esse protagonismo dentro da gestão. É um mandato desafiador, né? A gente sabe que todas as cidades elas estão tendo que passar por um momento de reinvenção pós-pandemia, né? A gente teve aí um episódio que foi o mais desafiador da humanidade até aqui. Foi uma pandemia que não veio com manual de instrução, ninguém sabia muito bem como lidar com essa realidade. E todos os esforços das cidades, dos municípios, foi em salvar vidas. Então, por 2 anos, a gente teve uma paralisação de muitos serviços que eram essenciais, porque o foco era a saúde, o foco era a preservação da vida. E agora, as prefeituras precisam retomar, né, esse desenvolvimento econômico, retomar as possibilidades de avanço regional, as políticas públicas, né, de restabelecimento da normalidade. Então, chegar aqui em Mogi nesse momento, para mim também é um grande desafio, a gente repensar em como colocar a cidade de novo nesse protagonismo, né? A gestão da pandemia, sem dúvida nenhuma, aqui, em todo o estado de São Paulo, de um modo geral, foi muito potente. A gente sabe que muitas vidas foram salvas pela vacinação, pelo planejamento, pela gestão de recursos. E agora é protagonizar a cidade naquilo que ela pode se desenvolver, né? Hoje Mogi é a cidade propulsora aqui da região do Alto Tietê. Ela traz muitas possibilidades, tem feito uma grande atração de empregos. Então, a gente precisa justamente estimular que esse protagonismo chegue até as pessoas, gere emprego, renda, qualidade de vida aqui para a população e que a cidade e a região como um todo possa se desenvolver e crescer cada vez mais. Então eu recebo esse desafio com muita alegria e com muita vontade mesmo de poder contribuir com a comunicação desses fatos. Agora pensando aí nesse cenário de emprego, como você falou, como que você vê as mulheres no mercado de trabalho hoje? Eu acho que o mercado de trabalho ele tem se aberto mais, né? A gente tem conseguido mais espaços e mais legitimidade nas funções. A gente viu até pelo próprio posicionamento do presidente, né, e do governo federal na questão de insistir para que mulheres e homens tenham salários iguais, né, que o reconhecimento não seja por gênero, mas seja por capacidade, por qualificação. Então eu acho que isso é uma crescente que não para mais, né? Eu acho que as questões sociais envolvendo a mulher, elas têm ganhado peso, força e relevância. Então eu acho que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais mulheres liderando, mulheres em cargos estratégicos, mulheres ocupando posições que antes não eram possíveis, cargos científicos, né, cargos estratégicos, na política mesmo. Eu acredito que a cada eleição a gente vai ver mulheres conquistando mais cadeiras na Assembleia Legislativa, na Câmara, no Senado, por que não na presidência, né? A gente já viu aí algumas discussões, tivemos a presidente Dilma, tem outras configurações para trazerem mais mulheres como vices, né? Então eu acho que é isso, eu acho que é uma escalada social, não é uma tendência só do país, é uma tendência mundial, e que as mulheres possam cada vez mais se fortalecer e ter esse papel de liderança, esse papel de empoderamento que é fundamental para a evolução da sociedade. Legal. E qual que seria assim, o conselho que você daria para uma mulher que está ingressando na graduação ou até mesmo não tem essa oportunidade? Qual é o direcionamento que você daria para aquela mulher que quer entrar no mercado de trabalho e ter sucesso? Né, que é um grande desafio. Eu acho que o principal conselho é não desistir. Né? E estudar dentro de todas as possibilidades que são oferecidas, né? Às vezes a graduação é algo que não é possível no primeiro momento, mas existem tantos cursos gratuitos de qualificação. Então buscar essa qualificação,
e buscar essa evolução. E eu acho que muito é não desistir. A gente teve um episódio agora no Oscar, né, da atriz que ganhou o prêmio de melhor atriz, no qual ela fala para que as mulheres nunca permitam que digam que o auge delas já passou. Então é isso, é uma busca contínua de evolução, de insistência, de permanência. A gente já ganhou muito campo e eu acho que ainda tem muito para ser conquistado. É isso. Muito obrigada, Fernanda, pela participação. Imagina, eu que agradeço a vocês do Mogi News por essa oportunidade, né, por essa conversa, e espero que a gente possa continuar aí cada vez mais contando histórias e trazendo esse protagonismo, não só feminino, mas o protagonismo da cidade e a busca por políticas públicas que tornem Mogi cada vez mais desenvolvida, cada vez mais justa e igualitária. É isso, com certeza. Esse e outros episódios do Café com Mogi News você acompanha no nosso site, que é o www.portalnews.com.br.